Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental e o nosso foco principal aqui é EQM ou Experiência de Quase Morte. Mas hoje teremos aqui mais um vídeo do quadro Minha Primeira Experiência Fora do Corpo. E no dia de hoje temos aqui dois convidados, o casal, que é a Giovanna Biondi e o Daniel Bertolucci. Então, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Olá, pessoal, um prazer estar aqui compartilhando aí com vocês um pouco da minha experiência, da nossa. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, na verdade. É um prazer estar aqui. Espero aí poder contribuir um pouquinho com as minhas experiências aí, para instigar vocês também a ter as próprias. E o legal é que a gente vê que ter experiências fora do corpo é uma minoria da humanidade. Agora é interessante que vocês, enquanto casal, ambos tiveram. E é isso que a gente quer saber de vocês, né? Como que foi aí a primeira experiência fora do corpo de vocês? Posso começar, então. Então, foi o seguinte, Alexandre e pessoal, acho que é até legal contextualizar um pouquinho como foi, assim, o crescendo de curiosidade que eu tive para poder ter uma experiência fora do corpo, né? Eu vim de uma série de experiências naquele ano, foi por volta aí do ano de 2010, que eu estava curioso, eu tinha estava com uns questionamentos existenciais aí diante de algumas dessomas de pessoas próximas a mim, familiares, né? No caso, avós, né? E aí eu estava questionando aí o sentido da vida, né? Então, eu comecei vamos dizer assim, eu penso hoje, né? Depois de 12 anos aí de experiência, né? De estudo, tudo mais, a me abrir um pouco mais a esse outro lado da existência, né, que é a dimensão extrafísica, né, aquilo que vai além da matéria, né, comecei a questionar muito, pô, não faz sentido, então, se a gente tem só essa vida, só esse corpo, como é que é? Então, fui tendo algumas experiências, buscando, ainda muito intuitivamente, vivenciar isso, né, fui tendo curiosidade, buscando aí pessoas que conheciam sobre o assunto, estudei sonhos lúcidos, estudei aí energias, meditações e tudo mais, até que eu efetivamente encontrei aí uma linha de conhecimento que é o que eu estudo até hoje, né? Vamos dizer assim, uma proposta de neurociência, é uma proposta que faz muito sentido para mim com relação a isso, que é a conscienciologia. Então, estudando aí o professor Valdo Vieira, eu comecei a me gabaritar um pouco mais em relação a algumas técnicas para poder sair do corpo, né? Então, ele tinha um livro lá que eu comprei, só que eu conheci, eu comprei o livro, que é o Projeciologia, naquela época, e comecei a ler e comecei a aplicar técnicas. Então, uma técnica que eu estava fazendo, eu nem sabia o que estava fazendo, que é a saturação mental, né? E eu estava imerso naquele universo de tentativas de projeção fora do corpo e estava tentando técnicas praticamente diariamente, né? Então, isso naquela época a gente já estava trocando muita ideia sobre isso, tudo muito novidade, tudo mais. Então, teve um belo dia que eu apliquei uma técnica energética no meu quarto e estava sozinho em casa. Naquela época eu morava aí na casa dos meus pais e, e eu fiz esterilização de energias, fiz o estado vibracional e tudo mais. Então, eu fiz aquilo que o pessoal sugere, que é flexibilizar o corpo energético, né? Então, né, vamos pensar assim, eu estava vindo de anos, 20 e poucos anos, sem efetivamente, conscientemente trabalhar as energias. Então, as energias estão um pouquinho rígidas, assim, parece que o negócio ainda está precisando alongar um pouco mais, né? Então, exercícios de flexibilização energética, né, respiração do corpo energético, né, esterilização, absorção, estado vibracional, que eu acho que é a técnica mais importante, eu estava aplicando bastante. Então, esse belo dia, eu estava sozinho em casa, apliquei essa técnica, esterilizei bastante energia, absorvi bastante energia imanente, né, para deixar o psicossoma, né, que é o corpo das emoções, né, o perispírito, ele estava bem, vamos dizer assim, leve, né? A gente diz não estava rastreado, assim, a gente faz justamente para isso que a gente cria essa técnica de tirar as energias mais tóxicas, né? Que a gente estava ali assimilado e assimila energias, absorve energias mais menos densas, mais extrafísicas, mais próximas da natureza, né?
Então, fazendo isso depois de algumas semanas, eu apliquei uma técnica e naquela tarde, comecinho da noite, assim, por um leve instante eu perdi a consciência, mas foi muito pouco, que eu não digo que essa foi uma projeção de consciência contínua, mas olha só, já a primeira, saindo do corpo, já escutei os sons intracranianos, senti aquele estado vibracional, aquele arrasa quarteirão, escutei estalo aqui, estalo lá, e realmente o negócio, eu falei, nossa, eu acho que isso aqui está acontecendo. Deixei, né? Eu consegui focar mesmo na experiência para não deixar que aquela toda emoção dominasse a experiência e minasse, inclusive, aquilo que estava acontecendo. E efetivamente senti ali meu psicossoma eu saindo, né, do meu corpo, assim, levantando lentamente do corpo. Pá, saí do corpo e falei: olha, tô fora do meu corpo. Tô fora do corpo, eu tava do lado do meu corpo, assim, no quarto. Falei, então tá bom, o que que eu vou fazer agora? Porque eu tinha pensado muito né, no fato de sair, né? Mas não tinha pensado o que que eu ia fazer quando saísse do corpo, né? Foi que eu resolvi sair do quarto. Então, eu vou sair do quarto. Saí do quarto, no momento que eu saí do quarto, né, que estava fechado, a época a gente tinha uma cachorra, né, o nome dela era Nina, uma pastora alemã preta, tudo mais, e ela não estava a pé, ela estava no andar de baixo, possivelmente esperando meus pais chegarem e tudo mais, mas eu vi ela subindo a escada. E ela subindo a escada, jeitinho dela tudo mais, e eu vi toda essa cena, e ela deitou na porta do quarto. No seu, né? Isso, na porta do meu quarto, exatamente. E eu não sabia que ela estava lá. E aí eu vi toda essa cena e falei, olha só. Então voltei para o corpo, porque ali já foi uma experiência muito intensa para mim, para quem nunca tinha saído com tanta consciência, assim, né? Ativamente sentindo. Para mim, que foi uma experiência muito marcante e voltei logo para o corpo, né? E eu pensei assim, puxa, olha, eu acho que realmente, eu acho que eu saí do corpo, eu senti aquilo que eu li, senti aquele lá, tal, tal. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se a Nina tá ali em frente à porta. Eu abri, ela estava ali na posição exatamente que ela estava quando eu a vi ali pousando ali, deitando em frente à porta, né? Então, para mim, isso chancelou uma experiência. Eu queria só aproveitar para contar uma experiência que eu tive, lógico, nos dias depois, que teve também o processo com meus cachorros, que numa outra tentativa, eu também saí do corpo com consciência, aí eu consegui descer a escada da casa, e ali eu fui ver, então tá bom, deixa eu ver os outros cachorros que estavam na frente, e tinha os outros cachorros lá na frente, e eu desci a escada e e eles estavam agitados, era de manhã, assim, eles estavam, logo de manhãzinha, assim, eles estavam agitados, estavam fora, fazendo uma bagunça, assim, e eu vi que eles estavam pegando um objeto que estava na parede, assim, meio que próximo ao chão, eu fui lá ver o que eles estavam fazendo, que eles estão fazendo aí, o que está acontecendo? E eles estavam comendo uma luminária, assim, que tinha, assim, perto do chão, para iluminar, assim, a passarela. E aí eu falei, nossa, o que eles estão fazendo aqui, né? Então, logo ali que eu tentei ali, sai, não, aí realmente o negócio não deu muito certo, né? Porque eu não consegui impedir com que eles parassem, mas logo voltei para o corpo, né? E assim que eu voltei para o corpo, eu falei, pera, deixa eu fazer de novo, fazer meu tiratema aqui, desci a escada, fui lá embaixo e eles estavam comendo realmente, de fato, a luminária, acabaram com a luminária, tal, que eles estavam sozinhos e tudo mais. Então, isso aí foi muito interessante para mim, que realmente, assim, chancelou o fato, porque eu estava ali deitado na cama. Né? Isso, assim, se precisasse, vamos dizer assim, entre aspas, uma prova para mim mesmo, aquilo foi muito claro, porque foi total uma interação via psicossoma com o intrafísico, fatos que eu não poderia saber se eu não tivesse saído do corpo, né? Tive outras experiências, podemos conversar mais sobre isso hoje, né? Mas vou passar a bola aqui para minha companheira também contar um pouquinho das experiências dela. O legal que eu vejo é que pelo menos a gente tem uma sinergia muito grande, porque a gente começou a investir no trabalho energético mais assiduamente e no trabalho voltado para as projeções no período junto, né? A gente fez um curso inicial de conscienciologia junto, o CIP, no caso, foi o nosso primeiro curso, né? Depois que o Daniel comprou o livro Projeciologia, já contou para mim, a gente começou assim a ficar voraz, querendo ver e estudar mais, porque fazia muito sentido para a gente aquilo tudo, né? Como se a gente, de fato, já tivesse estudado aquilo antes, porque nada parecia ser desconhecido. Então, isso que é muito legal, né? Já se tinha ali um input, um insight, uma semente daquela informação dentro da gente. A gente pode até locubrar
outras questões, né? A gente já estudou isso antes no extrafísico, né? Antes de nascer aqui nessa dimensão intrafísica, né? Acho que são coisas muito interessantes que a gente começou a cogitar nesse período inicial. Agora, compartilhando a minha experiência, né? O interessante também para contextualizar um pouco, eu vim de uma família que a gente brincava, né? Aquela brincadeira com fundo de verdade, que era uma família de bruxo, né? Ah, porque a avó, a mãe, a tia sempre teve experiência ou de clarividência, né, de você ver consciências que estão em outra dimensão, no extrafísico, né, consciências, né, consciências extrafísicas, ou perceber uma coisa ou outra, sentir a energia de um lugar, ter sonhos muito curiosos, no sentido que traziam uma realidade, e quando ia ver no dia seguinte acontecia aquilo, meio que no esquema da experiência do Daniel, né, mas isso era uma coisa assim, arroz com feijão, até banalizada. Então, isso que é curioso, né? É uma realidade que fazia parte, mas que não se tinha muito estudo, não se tinha muito conhecimento para poder juntar o Lé com o Cré, né? Dar um nome aos bois ali no que estava acontecendo e ter propriedade daquilo. Então, aí de antemão, né, esse estudo, esse investimento que eu comecei a ter, foi um divisor de águas para mim. Então, no CIP, né, que é o curso integrado de Projeciologia e Conscienciologia do IPC, né, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, eu comecei a ver essa possibilidade de sair do meu corpo e, ao mesmo tempo, entender que muitas das experiências que eu tinha de uma maneira muito instintiva e pouco conhecida, eu fui, poxa, será que é isso? Será que eu já tive projeção? Bom, não sei, vou deixar as coisas fluírem. Mas uma coisa que eu sempre investi muito, da mesma forma que o Daniel, é essa técnica da saturação mental, do alvo mental. Então, o que consiste? Né? Eu sempre, antes de dormir, sabendo que ao dormir eu teria mais facilidade, né, por a gente ter a descoincidência dos nossos veículos de manifestação, né, sair e ter uma possibilidade de ter a experiência fora do corpo, eu investia nisso. Então, sempre antes de dormir, eu pensava, eu vou me projetar, eu vou ter lucidez quando eu estiver no extrafísico e vou ver o que está rolando por aqui na minha casa, ver o que eu posso fazer. Quero ter lucidez perante isso. Só que também é aquela coisa, né? A gente quer muito, fica pensando no dia inteiro, que é ótimo para saturação mental, mas aí quando chega lá na hora do vamos ver, dá aquele pane no sistema. Que não quer dizer que seja uma regra, tá, pessoal? Ele não quer assustar ninguém, nem tornar isso como uma verdade absoluta. Mas é importante a gente saber que às vezes a gente se prende por essas questões emocionais e às vezes pode, né, comprometer a experiência. Mas a projeção propriamente dita, né? Então, depois, saímos do curso, fui lá, antes de dormir, então, pensei bastante, investi bastante para aplicar a minha vontade para que aquilo se realizasse, para que a minha experiência fosse frutífera, a minha experiência projetiva. E foi, né? Então, eu tive uma experiência que a gente, às vezes, não entende muito bem, muitas pessoas já passaram ao longo da vida, às vezes até quando era adolescente, enfim, mais jovem, eu tinha 19 anos na época, que é a da catalepsia projetiva. O que é isso, né? A gente está com os veículos de manifestação descoincididos, né? O psicossoma está desencaixado ali do corpo físico, a gente está nessa transição, nessa vai, não vai, na saída ali, descolando. Então, a gente meio que perde um pouco a noção, né, do que é o corpo físico, onde que eu tô no extrafísico, tô lúcido ou não, mas parece que eu tô aqui no meu quarto, eu não tô conseguindo mexer meu corpo, tá travado, dá uma confusão até em relação à respiração, né? Então, essa é a catalepsia, falando de uma maneira bem por cima, né? Mas também tem isso no Projeciologia, para quem teve a experiência e quer entender um pouco mais. E aí, bom, eu sempre tive, ao longo da minha vida, essa sensação que era muito angustiante. Mas nessa experiência projetiva, o que foi interessante foi que eu percebia que tinha alguém que eu não via, mas eu sentia, eu percebia de uma certa forma que estava próximo a mim, me acalmando e tornando aquela experiência didática, aquela experiência como um aprendizado. Então, calma, Joana. Calma e coloque um alvo. Você não quer sair do corpo? Então, tamo junto, né?
E interessante que, ao mesmo tempo que eu ia percebendo esse padrão, né, que ia inspirando essas ideias para mim, eu percebia, mesmo sem ver essa pessoa, eu percebia que era um homem grande, alto e que tinha uma aparência egípcia. Eu não pensava nada disso. Eu, quando eu era criança, eu gostava das pirâmides, né? Tinha toda uma coisa assim, mas aquela coisa que não estava presente no meu dia a dia para ponto de eu lembrar ou trazer aquilo na minha mente. Enfim, mais um fato aí, né? Um parafato, não, um fato extrafísico que estava acontecendo ali. Então, eu fui acalmando, percebi que aquilo poderia, a catalepsia, poderia ser uma oportunidade para eu sair de vez, né? E tá, de fato, no extrafísico mesmo, sem esse desencaixe esquisito, e saí. Então, no que eu saí, aí já era como se fosse a segunda parte dessa lição, né? Desse aprendizado extrafísico com essa consciência, que, a meu ver, as hipóteses e as experiências que eu tive nessa ocasião me levam a entender que era um amparador extrafísico, uma consciência aí benigna que estava ajudando nesse processo didático que eu estava estudando aqui em sala de aula, né? Então, o segundo passo, estava percebendo que, poxa, eu estou aqui no meu quarto, eu vejo esse meu quarto diferente, com a energia, a iluminação, vamos dizer assim, estava tudo diferente, mas eu sabia que era o meu quarto. E aí eu me deparei com o segundo desafio, né? Poxa, eu tenho que sair para algum lugar, eu não vou abrir a porta, eu não estou com o meu corpo físico, o que, que eu faço? Atravesse a parede. Essa foi a inspiração. Ok, então vamos lá, vamos atravessar a parede. Eu ainda estava com alguns trejeitos, né, de, sabe, assim como, o quê? Vou pegar um fôlego. Não tem fôlego, não estava respirando. Então, eu tive novamente esse momento de acalmia íntima e vai em frente, é só passar, como essa inspiração, né, desse amparador. E passei essa parede, a parede que estava inclusive do meu guarda-roupa ali, que saía para o telhado da casa da minha avó, do lado, e fui vendo esse local. Vi às vezes que tinha um mofo ali, uma umidade na parede, de um lugar que de fato tinha. Depois, anos mais tarde, foram ver que o negócio ficou tá esquisito. Enfim, aí questões de manutenção de casa, né, gente? E aí fui percorrendo aquele espaço, fui volitando, né, voando, tá ali liberta realmente dessa forma da gente se manifestar aqui no intrafísico, né, andando e tudo mais. Eu estava livre. O meu psicossoma, acompanhada dessa personalidade, dessa consciência positiva ali para desfrutar e aprender com aquilo. O curioso depois é que, por um instante muito rápido, né, eu tive talvez uma quebra ali de lucidez, mas eu fui para outro ambiente com aquela mesma consciência. E naquele mesmo ambiente, o teste ainda era de atravessar a parede, mas eu lembrava muito do meu pai. E naquela época eu não tinha tanta relação com ele, mas enfim, vamos em frente, eu estou aqui atravessando parede, eu estou volitando, eu estou tendo essa experiência. Contando, parece que é tudo muito dilatado, né, gente? Mas é aquela coisa muito rápida, né? A intensidade da experiência muda muito quando a gente está numa projeção assim. Enfim, ok, fiquei com essa experiência, pensei ali com meu pai, e aí, na hora de voltar para o corpo, eu tive também esse momento de me sentir como uma pena que estava caindo lentamente até encaixar no meu corpo físico. Em outros momentos, em outras experiências, quando eu era mais nova, era essa catalepsia, né, esse retorno também gerava uma catalepsia para mim. Mas dessa vez foi muito tranquilo, eu fui sentindo um encaixe muito bacana, sutil, tranquilo, a ponto de fato me sentir ali encaixando como uma luva no meu próprio corpo e abri os olhos e percebi tudo aquilo. Falei, uau, deixa eu anotar. Era de madrugada, anotei tudo ali rapidinho. E aí, sim, o interessante que o desdobramento disso foi que naquele período, em seguida, eu tive uma aproximação com meu pai, comecei a ter mais contato com ele naquela época. Não liguei os fatos naquele momento, mas teve essa sincronia, né? Então, talvez extrafisicamente falando, eu já estava sendo preparada, ou a ideia, né, estava sendo já apresentada desse reencontro, desse contato com meu pai. E também no CIP, nesse curso, em uma das aulas a gente teve
enfim, dos assuntos mesmo, dos períodos históricos de investimento parapsíquico, foi muito mencionado o período egípcio, que era comentado, período não, né, dos egípcios mesmo, do investimento parapsíquico, energético, projetivo deles. E me chamou a atenção o K, né, KHA, que era a forma que eles referenciavam ao psicossoma, que é o corpo que a gente se manifesta no extrafísico. Então, eu achei interessante, inclusive, essa pincelada também com a referência egípcia que eu tive da minha projeção. Muito legal. E assim, você acha que tem esse negócio do Egito, tem alguma coisa a ver com vida passada sua? Você chegou a decifrar alguma coisa nesse sentido ou não? Ah, com certeza, viu? Eu penso que, de uma certa forma, são os nossos contatos, né? O nosso network ali, tanto do amparador, que talvez nós tenhamos tido no Egito há tantos milênios atrás, né? Experiências nesse desenvolvimento parapsíquico, né? E isso pode ser uma forma, inclusive, de ajudar a eclodir uma noção maior sobre a minha experiência nessas vidas pretéritas, nesse âmbito que a gente sabe muito bem que tinha um investimento parapsíquico altíssimo, né? Os rituais que eram feitos, os assuntos, essa realidade era muito presente desde lá, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que é o História do Parapsiquismo, do professor João Ricardo Schneider, para quem curte bastante a pesquisa mesmo, né, de vários períodos, de vários povos, é um baita de um esclarecimento esse curso. Então, não tem como não relacionar, Alexandre, a minha experiência em algum momento, por mais que hoje esse não seja o meu foco desse período, né, o estudo retrocognitivo do Egito, mas sem dúvida não é de se descartar, não. Até porque a gente vê que na projeção nada é por acaso, nada vem de fato de É, graça. Tanto que as é, pessoas às vezes comentam assim também, poxa, eu tenho uma experiência e depois aquilo repercute em algo. Eu acho que o do teu pai também é um processo muito didático. Que às vezes a pessoa uhum, tem uma informação, tem um acesso, tem um insight, às vezes até um processo intuitivo e ela, como você mesmo na época não ligou um ponto com o outro, mas na verdade tem total conexão, né? Então acho que é legal é, poder estar atento a tudo que acontece com a gente, né? sem dúvida, totalmente. E o Daniel, em relação ao Daniel, acho que o interessante da tua experiência também, que acho que é importante frisar, que muitas pessoas às vezes sempre falam assim: ah, mas será que vocês não sabem que é sonho? Como é que eu posso diferenciar se é sonho ou se é uma experiência? Mas no teu caso ficou bem claro, porque teve a chamada comprovação, autocomprovação, né? Acho que Justamente, acho que eu comentei inclusive aqui no começo da nossa conversa, eu estava estudando bastante essa questão dos sonhos lúcidos, né? Mas essa é que a questão da teoria dos sonhos lúcidos, vamos colocar assim, né? O pessoal não diferencia muito e não aborda muito, evidentemente, ou aborda de maneira muito tangencial o que, que é o assunto da experiência fora do corpo, né? E não, pelo menos no meu entendimento, não tinha os instrumentos naquela época para saber discernir uma experiência que é efetivamente um sonho, que é algo onírico, que é algo que acontece internamente, né, ali no meu processo da imaginação, seja acordado, que é o devaneio, ou mesmo dormindo, que é efetivamente o sonho, né? Mas há muitas experiências que a gente tem, e eu comecei a fazer, vamos dizer assim, um passadão do que eu já tinha tido antes, né, desde a adolescência, inclusive a Giovana comentou que é catalepsia projetiva, comecei a nomear isso, esse tipo de experiência comigo, e comecei a perceber que desde muito tempo atrás eu tinha projeções, algumas mais positivas, outras menos positivas, né, e essas experiências, com o tempo, a gente acaba pegando o traquejo, até não tendo algo tão claro de comprovação, como era o caso dos meus cachorros, a Nina e outros cachorros que tinham lá também, que realmente foi uma interação que eu tive com algo fora de mim, né? Então, essa questão da diferença entre o sonho e a experiência fora do corpo é que no sonho, você parece que o ambiente todo é você. Então, aquilo que está acontecendo, praticamente eu pensei numa coisa e aquela coisa acontece. Ah, eu acho que é isso aqui, aquela. Ah, eu acho que tem uma porta aqui, a porta acontece. Ah, mas eu acho que essa porta está trancada, a porta está trancada. Não, mas ela está aberta, ela está aberta. Então, esse processo do sonho é uma interação de você com você mesmo. Às vezes porque a gente está intoxicado, né? Que a gente tem algum assunto na cabeça, que a gente viu um filme de terror antes de dormir, que a gente tem aquele sonho terrível, pesadelo, mas isso pode ser também uma projeção, porque tem as afinidades, né?
mas é aquela coisa que ficou muito na nossa cabeça e com o tempo a gente vai e fica com aquilo como algo que a gente vai processar durante um sonho, né? Mas a experiência fora do corpo é um pouco diferente e o nível de lucidez pode variar, né? Então, o que muita gente pergunta, inclusive a gente como professor também de projeciologia, professor também de cursos de parapsiquismo, hoje, inclusive, que a gente não é mais voluntário do IPC, a gente é voluntário de uma outra instituição da Conscienciologia, que é a CIP, que é a Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial, que a gente pesquisa também a experiência fora do corpo, que é um fenômeno parapsíquico, mas a gente pesquisa também outros fenômenos, como a clarividência que a Giovana trouxe, sabe, traz psicometria, psicofonia, fenômenos também mentais somáticos, né, de corpo mental, são fenômenos mais sutis, de ideia, e tudo isso voltado para ajudar o outro, não só para o benefício próprio da experiência em si, ou até para fazer fins escusos, né, que o pessoal tem utilizado para psiquismo ao longo de muitas vezes, inclusive hoje em dia, né? Mas essa questão de você conseguir discernir e que a projeção ou a experiência fora do corpo tem escalas diferentes, níveis diferentes de consciência, é muito importante. Então, às vezes a pessoa tem uma projeção, é sonho, ou realmente uma experiência fora do corpo. Começa a se questionar bastante no dia a dia, né, para você ver o quanto que você está interagindo. Não pensar que uma técnica, Alexandre, por exemplo, enquanto a pessoa devaneia no dia a dia, quando ela está em interação com o mundo. Estou aqui conversando com você, mas estou pensando ali na maionese. Estou viajando na maionese, é o bezerro e tudo mais, e começa a viajar. Então, isso extrafisicamente também vai acontecer. Então, a pessoa ela vai ficar presa no próprio universo onírico dela, ao invés de interagir com o ambiente. Então, ela vai precisar, por exemplo, vai ter aquela projeção beliche, que é a projeção que a pessoa fica em cima do corpo, simplesmente ali como ela estivesse dormindo. Então, ela não sai do corpo, não sai da proximidade do corpo, ou se ela sai, ela é um sonâmbulo. E ela fica dormindo lá, fisicamente dormindo, sonhando e vivenciando aquele ambiente sem praticamente um nível super baixo de lucidez. Então, a gente vivenciando, tendo as experiências, com o tempo a gente vai começar, as pessoas começam a conseguir diferenciar, mas tem aquelas chancelas, né? A Giovana trouxe, ela conseguiu interagir ali, viu que ela estava interagindo com a consciência extrafísica, saiu, sentiu ali, atravessar a parede, aconteceu uma série, né, a recoincidência do corpo que ela sentiu, no mesmo caso aconteceu comigo. Então, há alguns elementos que você consegue diferenciar com toda, assim, para mim, depois de anos de experiência, com todo grau de certeza o que é, em algumas ocasiões, tá? Outras ocasiões a gente pode ter um pouco de dúvida, né? Mas a gente vai tendo esse traquejo para saber diferenciar uma coisa da outra. É o que eu acho, até complementando um pouco o que o Daniel estava falando, né? Tem uma coisa que eu vejo que é muito séria, que é o seguinte, projeção, experiência fora do corpo, todo mundo tem, todo mundo pode ter, porque isso é uma realidade consciencial, faz parte do nosso viver, do nosso manifestar da consciência em termos parafisiológicos, ou seja, da nossa fisiologia, que não diz respeito a essa fisiologia biológica, física, humana, né, da nossa fisiologia mais extrafísica, né, do nosso corpo mais sutis. A diferença, e é isso que determina, é a nossa lucidez para essa realidade. Se eu vivo uma vida no automático, eu vou continuar tendo projeções inconscientes. Eu posso estar ali no beliche que o Daniel falou, eu posso estar ali sonâmbulo, robotizado no extrafísico. E às vezes tenho até projeções, posso até me lembrar de uma coisa ou outra, mas vou tender a achar que aquilo é besteira, ou enfim, tá diminuindo e retraindo até a possibilidade de você abrir porta para o mundo, uma realidade que acontece, né, e que faz parte da existência do ser humano, da consciência. Então, isso é o que determina o quanto a gente está lúcido para essa realidade. E quando eu falo até lúcido para isso, é lúcido no aqui e agora, em todos os momentos. Se eu estou ativa, produtiva e lúcida no intrafísico, eu também, consequentemente, vou ter uma predisposição para estar também no extrafísico. Então, por isso que a gente tem que ter uma atenção contínua, senão a gente vai cindir, né? Achar que não, uma coisa é intrafísico, outra coisa é extrafísico. Didaticamente, a gente vê diferenças, sem dúvida, mas quando a gente vê a maior, né, de uma maneira mais sobrepairada, é uma coisa só. A consciência, né, tem que estar lúcida ininterruptamente. Então, acho que isso é uma grande sacada. Mais do que, inclusive, ter uma projeção
da qual a gente tem algum tipo de confirmação. Ok, a gente teve uma ou outra, isso é muito bacana para a nossa experiência, pode ser para vocês também que estão assistindo, e às vezes vocês já tiveram, mas não é porque eu não tive uma projeção, que eu tive um nível de confirmação do fato que aconteceu ali, isso não torna a sua projeção pior, desvalorizada, nem nada assim. A experiência é única e vai trazer resultados para você de uma maneira muito íntima. Eu acho que isso é bacana de pensar. Claro, até porque muitas pessoas falam, não, poxa, mas eu tenho dificuldade, eu nunca tive uma experiência assim. E aí quando Né? você, justamente, que nem vocês comentaram, você pergunta para ela, mas espera aí, como é que é a sua atenção? Como é que é a sua lucidez? Como é que é esse estado de vigilância mesmo que vocês colocaram ao longo do dia? E a pessoa vê que ela está o tempo todo distraída, esquecida, descomprometida. Então, às vezes ela fala, nossa, passaram 5 horas, eu nem percebi. Quer dizer, ela está, às vezes, muito, realmente, não lúcida. Então, a gente vê que por isso que o trabalho de reeducação não é tão simples assim em alguns casos. A pessoa tem que rever toda a forma de pensar, de agir, mas que realmente tem um impacto muito sério, né? E assim, aproveitando a questão de impactos, assim, a gente, como aqui no canal eu falo bastante sobre a própria experiência de quase morte, a gente vê que isso causa uma repercussão na vida, na evolução da pessoa depois dessa experiência. E no caso de vocês, o que vocês podem dizer? Qual o impacto maior que essas experiências fora do corpo trouxeram para vocês? Olha, para mim trouxe um pé no chão, vamos dizer assim, né? Um senso íntimo muito grande em relação aos efeitos das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas energias, da minha vida como um todo, porque você vê, né? Eu vi minha vida além desse roteiro aqui que a gente vive, né? Desse drama existencial, dessa vida cotidiana intrafísica. É mais do que isso. E se é mais do que isso, tem muito mais a ser compreendido. Fazendo uma pincelada muito rápida de uma experiência projetiva que eu tive, que foi extremamente marcante e hiperdidática, é a mais didática que eu tive, a mais simples e mais impactante, foi de uma experiência que eu estava esquiando, né? Eu estava ali também acompanhada por um amparador que eu não via, mas que estava ali junto. Esse senso, né, de grupalidade era muito presente. E ao longe, assim, eu vi uma pessoa que eu não estava naquele momento com uma boa relação. E eu dei aquele, ela não queria ver aquela pessoa. Só pelo fato de eu ter pensado aquilo, eu emiti um pensamento, um sentimento e uma energia, né, um pensene, que é indissociável essas três instâncias, e aquela pessoa caiu, né, também estava esquiando, estava assim, num fluxo, né, em um caminho assim, aquela pessoa caiu. A ideia que eu tive foi, esse é o impacto da sua pensenização, e da de qualquer outra pessoa. Pensionização, Foi vamos colocar aqui os simples. pensamentos, né? Isso, os pensamentos, os sentimentos, as energias que eu externalizei rapidamente, de uma maneira muito rápida para aquela pessoa. Então, as projeções, de forma geral, a lucidez que vai sendo ampliada, são altos e baixos também, né? Vai depender muito de como a gente está no nosso dia a dia, me trouxe esse senso de responsabilidade perante ao que eu penso, ao que eu sinto e ao que eu emano energeticamente e ao que eu estou fazendo aqui. Então, vai ser algo útil ou vai ser algo que talvez vá reverberar negativamente para o outro? Pense nisso, né? Foi meio isso que aconteceu comigo. Então, pra gente ver. É, Não, pô, pode perdão. falar, pode Não, pode falar. falar. Não, por favor. Não, só Ah, comentar aqui o enfim. fato do pensamento, como a Giovana falou, ele é muito mais imediato e tem repercussões do que a gente imagina. As experiências fora do corpo mostram isso, né? Então, isso é um ponto sério. Pois não, Quer dizer, só puxando o gancho aí do assunto do pensamento, para a gente até abordar a tua pergunta, a gente começa a perceber que o pensamento ele é uma coisa, né? Vamos dizer assim, né? Uma maneira de explicar, né? E essa coisa, ela é uma realidade, ela sai da gente, né? E essa coisa, né? Essa unidade, vamos colocar em termos mais técnicos, né? Ela está sempre carregada de sentimentos, emoções e energias. E então tudo que a gente faz, assim, toda a nossa manifestação, ela está emanando algum tipo de informação em termos de sentimentos, emoções
energias e pensamentos, né? Então a gente começa a ver que a gente é essa teoria, inclusive, que é essa teoria que a gente estuda bastante, que é a teoria do Pensene, né, que é uma unidade só, que nada é dissociado uma coisa da outra, foi uma das coisas que mais me atraiu para pesquisar o que eu pesquiso hoje em dia. Assim, veio naquela época a experiência fora do corpo, efetivamente, mas quando eu me deparei com essa realidade da natureza objetiva do pensamento, né? Porque eu gosto dessa questão de filosofia e tudo mais, então eu fui nessa linha desses conceitos e tudo mais, e comecei a perceber o quanto que a gente está imerso em um universo que é uma coisa só, que todo mundo, que não importa onde eu esteja, não importa que dimensão eu esteja, eu estou em interação aqui. Aqui a gente está em uma distância, né? Você está aí na tua casa, a gente está aqui na nossa casa, mas a gente está interagindo, e aqui existe um campo de energias, um campo de informações, mesmo que esse material seja assistido posteriormente, vai ter essa interação energética, ela ainda vai existir, esse campo ainda vai ser instaurado. Então, perceber a vida dessa maneira é algo realmente que, para mim, é avassalador, vamos usar essa palavra assim, bem categórica, né? Porque quando você percebe, em primeiro lugar, que você não é só corpo físico, né? Você vê, eu contei para vocês, eu estava aqui, vindo de uma série de questionamentos existenciais, poxa, não faz sentido, né? Mas eu tinha uma abordagem até bastante ingênua, falei assim, mas se eu não sou, se eu tive outra vida, eu parava e fechava, mas eu não lembro da outra vida, nem, não lembro da outra vida, então eu não tive outra vida, eu ficava nessa, mas na outra vida eu tinha outro cérebro, então outro cérebro eu não consigo trazer memória, e na verdade isso tudo para mim, eu tenho outra abordagem também diferente, né? Então a gente vai começando a entender também o processo de múltiplas vidas, né? Isso também também a da caixa... memória contínua, né? Isso. Que a gente tem, a holomemória, né? É acachapante, né? Mais uma palavra legal aí para a gente, no nosso dicionário, porque a gente teve vidas antes, a gente tem a vida presente, e a vida presente vai ser uma vida passada de uma vida posterior, uma vida futura. Então a gente começa a perceber que o que a gente faz aqui agora vai repercutir para sempre. Então, assim, se eu percebi que essa realidade é uma verdade, é uma verdade verdadeira, né? É mais verdade que aquilo que eu achei que é verdade até então. Então, para mim, o meu universo de verdade expandiu, né? Eu estou numa verdade mais de ponta, que eu acho que é mais assim, disruptiva para mim. Assim, realmente ela foi muito inovadora para mim, a realidade de perceber que, olha, pensamento é coisa, sentimento é coisa, energia é coisa, existe, afeta os outros, repercute em qualquer lugar, qualquer dimensão. Eu vi o meu corpo ali, tive outras experiências que eu saí do corpo, fiquei examinando o meu corpo ali na cama, falei, oh, eu sou assim, eu sou assado, olha só como é esquisito me ver assim, né? Que coisa, realmente, você se vê o corpo ali semi-morto, né? Você falou da experiência de quase morte, realmente, quando você sai do corpo, é uma mini-morte, né? É uma experiência de quase morte, porque realmente o teu corpo está ali, ele está ainda com um estado anímico, ele ainda está vivo, ele ainda tem batimento, né? Mas o batimento ele é muito baixo, as ondas cerebrais ela é muito baixa, até depender do nível que a pessoa se coloca, de letargia, até Giovana trouxe os egípcios que se colocavam ali na tumba, e da tumba eles tinham que sair do corpo, era todo o ritual de iniciação e tudo mais, e ele ficava ali em uma letargia tremenda, com todo o controle e toda a consciência no extrafísico, né? Então, perceber isso é algo realmente que muda muito a vida. Então, a gente fala muito em sala de aula da experiência de quase morte, porque ela para a pessoa que sabe aproveitar a experiência quase morte, algo que realmente muda todas as perspectivas que a pessoa tem a respeito da existência. Então, para a gente, essa experiência de quase morte, ela não veio, por exemplo, por um acidente, por uma doença, por uma cirurgia, que muitas vezes acontece, né, numa experiência de quase morte, a pessoa, assim, sem ela esperar, sem ela buscar, ela chegou a uma informação de que a vida ela é mais do que simplesmente essa existência, né? Eu tenho até um relato que me marcou muito, que nessa época a gente conversou com muitas pessoas e tudo mais, e tinha um amigo nosso naquela época, e ele tinha sérios problemas de saúde. E ele era novo, um pouquinho mais velho que a gente, assim, e ele já tinha seríssimos problemas e tudo mais. E ele sabia, gozado, né, como o pensamento produz isso. Ele sabia que ele ia ter aquelas doenças quando ele já era adolescente. Então, assim, uma coisa que é um processo que né, que veio antes, o ovo ou a galinha, né? E o quanto que também não é um resultado de algo de uma vida anterior
que ficou ali, às vezes, até num nódulo mal trabalhada, mal resolvida, e que reverberou novamente nessa, né? Sim. Pois é, então esse, a gente estava nesse debate todo filosófico com ele, e ele foi contar de uma experiência que ele teve. Que para a gente era um descobrimento ali, a gente estava realmente chegando a uma conclusão, falei, o que é isso, né? E ele é uma pessoa próxima, ele tinha abertura, a gente tinha abertura com ele para conversar sobre essas coisas novas, tudo mais, e ele contou, sabe, ele falou assim pra gente, sabe que eu tive uma experiência, uma vez que fui fazer uma cirurgia, por causa de decorrência desse problema de saúde que ele teve, e que ele teve um processo ali meio, não sei se foi uma crise que ele teve e tudo mais, e aí ele saiu do corpo, saiu do corpo. E aí ele teve um pensamento, olha, eu não sinto dores. E ele percebeu isso, porque o corpo dele percebeu, o meu corpo que dói, mas aqui eu não tenho dores. Então, assim, ele teve um procedimento até de. Ele teve outras experiências, caso Gustavo, que também, que ele decidiu também estar aqui, que não era a hora dele ainda, dele realmente abandonar. Foram duas experiências que ele teve, de ele ainda seguir, ele tinha coisa para fazer por aqui, mas é uma experiência que muda a vida da pessoa a partir daquilo, E né? assim, uma coisa que a gente, até na época, né, a gente estava assim, super entusiasmado com todas as ideias, os estudos que a gente estava fazendo, e a gente compreendeu o quanto foi importante a gente conversar desses assuntos com outras pessoas da mesma forma que a gente está fazendo aqui, né? Porque isso gerou em uma terceira pessoa, né? Que não era nem eu, não era nem uma outra pessoa, aquela noção dessa realidade além da matéria, né? Dessa realidade além desse corpo físico que a gente se identifica, né? A Giovana, eu me identifico assim, Daniel desse jeito, mas na verdade não é isso, né? Não é essa plástica, não é essa matéria, não é essa dor que eu sinto aqui. Essa dor, ela pode ter um cunho emocional, pode ter um cunho energético, sem dúvida, né? No entanto, ela não me representa por completo, eu sou mais do que isso. Então, é muito positivo quando a gente troca essas informações, porque a gente começa a criar novas sinapses, né, de um assunto que às vezes estava adormecido ou às vezes estava completamente ignorado. Com certeza. Agora, estava falando aqui uma coisa que eu estava pensando, e o Daniel tocou num ponto bem interessante, que é o seguinte: a própria EQM realmente era um fenômeno que acaba transformando a pessoa, mas eu vejo que aí uma opinião pessoal, acho que para quem sai do corpo sem nada de acidente, talvez esse evento da gente olhar o próprio corpo seja o mais impactante de todos. Porque você fala, pô, é o meu corpo vazio de mim, quer dizer, uma coisa aparentemente estranhíssima, mas peraí, olha lá o meu corpo, mas eu não estou no meu corpo. Então esse olhar é impressionante, isso impacta de forma assim impressionante, né? Então isso causa, acho que, muita repercussão. Acho que só isso, se as pessoas já tiverem essa oportunidade de olhar para o próprio corpo, se ela tiver um mínimo de curiosidade ou de interesse em refletir sobre isso, acho que já muda enormemente, né? Eu acho que o que você trouxe aí no seu comentário foi muito importante. Não é só ter a oportunidade, mas refletir sobre isso. Uhum. Então, eu já tive também ocasiões em que, naquela época, inclusive, a gente estava conversando sobre as experiências, e eu contei essa experiência que eu tive para um outro amigo. E ele falou: olha, eu tive coisa parecida. Eu também saí e vi. Eu falei: então, você parou, saiu e viu, e o que que você pensou? Pensei em nada, só vi. Mas a curiosidade que eu tive em refletir sobre aquilo e perceber, olha, esse é meu corpo vazio, se é meu corpo vazio de mim, né, que você colocou, realmente faz muito sentido, né, é um corpo que, assim, se eu não estou lá, eu estou aqui, então, o que é aquilo, né, um dia aquilo aquele corpo vai ficar, eu vou seguir, né, todas essas reflexões para que você faça a mudança paradigmática da existência humana, ela é o mais importante de tudo, porque o fenômeno por si, ele é um meio para que você tenha suas reflexões, né? Ele é um meio, por exemplo, o fenômeno parapsíquico, que a gente também estuda bastante, ele é um meio para você esclarecer uma outra pessoa, ele é um meio para você ajudar uma outra pessoa, é um meio para você também se esclarecer a respeito de determinado assunto. O fenômeno só, pela forma que ele traz, que é pela forma que você. Ah, eu vi, por exemplo, eu saí do corpo e eu vi um ambiente assim, assado, e. Ok, foi isso. Eu vi uma pessoa de barba. Eu vi uma Olá, pessoa. o egípcio da Eu minha vi, projeção. eu vi o egípcio, mas o que quer dizer o egípcio, né? Você trouxe, né? Você questionou. Qual que é a relação da Giovana? A Giovana também questionou qual que é essa relação, por que que veio, por que que era egípcio. Então, você conseguir
trazer e pensar sobre esses assuntos não é só na projeção consciência, é na experiência de quase morte também. É também ali num arrepio que você sente no dia a dia. É ali também numa intuição que você teve, numa palavra que às vezes você escuta. Então, É fazer esse processo isso. investigativo mesmo, né? E Exato. dar continuidade para isso. Desculpe. Não, é isso mesmo, só complementou. E eu acho assim, até de uma certa forma, é legal também a gente pensar que é o seguinte, por isso que a gente fala bastante registro, e eu vejo o quanto que em momentos anteriores eu desperdicei, né, um registro em um momento, e depois, anos mais tarde, eu me lembrei, mas só fragmento daquilo que eu vivenciei em um dia, e que tinha total relação com isso que estava acontecendo agora, por sincronicidades da vida que vão acontecendo, fatos que vão se encadeando. Mas uma coisa é certa, se a gente também ficar chorando as pitangas de que, eu não refleti naquele momento, ou, eu não anotei naquele momento, a gente sempre vai ficar numa postura parada em relação ao acúmulo de experiências que a gente vai tendo. Então, ok, beleza, não refleti naquele momento, seu amigo, né? Não refletiu naquele momento, mas às vezes depois de uma conversa, ou depois de um momento, né, que ele teve ali, sei lá, sozinho, qualquer pessoa, qualquer exemplo, né? É sempre uma nova oportunidade de continuar a reflexão por qualquer momento que você tenha parado nesse caminho, né? Onde quer que a gente esteja. Então, a reflexão ela não se esgota pelo simples fato de que eu já tive ela naquela experiência projetiva há 10 anos atrás. Não, ela pode ser continuada. Essa experiência que a gente está evocando, das nossas primeiras aqui, ela tem uma continuidade agora porque a gente está trazendo ela aqui. Acho que alguma coisa pode ser que seja, né, que venha a acontecer, alguma coisa que acontece assim de sincronicidade que a gente pode encadear novamente o estudo. Às vezes é o momento para continuar estudando agora os egípcios, a Giovana aqui falando, o Daniel em relação à zooconvivialidade com os animais, as experiências que ele tem com as projeções, que foram duas muito significativas, para todos nós, né? Qual que é a relação de vocês que estão assistindo com esses assuntos que estão sendo trazidos? Tudo isso é para ser anotado, é para ser minimamente investigado, assim. O que será, né? Por quê? Por que eu assisti aqui agora esse assunto e não o outro? É só dar asa para isso, para essa reflexão continuar, né? Com certeza. E é por isso que a gente fala que é tão importante o estudo da consciência, porque justamente a gente possa crescer com isso, ampliar o autoconhecimento, porque só também ouvir de uma forma só lúdica ou querer só entender superficialmente também não resolve nossos problemas evolutivos, né? Então a gente quer também fazer com que esses fenômenos, por exemplo, né, como vocês falaram do parapsiquismo, fenômenos chamados de sensitivos, extrasensoriais, paranormais, enfim, tem muitos termos aí populares, é justamente o crescimento pessoal, né? Então, eu acho interessante também que o próprio trabalho que vocês fazem na CIP tem esse viés, né, de tornar a coisa mais profissional, de poder qualificar, ou mesmo fazer com que a pessoa que nunca teve nada também possa ter suas primeiras experiências. Acho que isso é muito legal comentar isso, né? Sem dúvida. E às vezes até cogitar, poxa, será que é uma primeira experiência ou eu estou continuando algo que eu já comecei em alguma experiência aí passada, né? Eu vejo, por exemplo, o trabalho que a gente faz na CIP não é meramente um trabalho de desenvolvimento do parapsiquismo. Sim, isso acontece, mas é o desenvolvimento da lucidez em relação ao parapsiquismo, as suas experiências e o que você faz com isso. Por isso que a CIP tem na sua essência a interassistencialidade, né, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, ou seja, como o Daniel comentou, né, antes, eu utilizo isso para assistência mútua, né, dos outros, do meu processo evolutivo, das superações que eu tenho que fazer para melhorar, para estar em outros patamares evolutivos e junto com o grupo que a gente está, né, as outras pessoas que estão aí também. Isso aí. Pois é, então, acho que a questão principal, Alexandre, é a gente realmente conseguir tirar a síntese evolutiva de tudo que a gente vivencia, né? Como eu comentei, assim, se eu projeto a minha vida para frente, né, para o futuro e tudo mais, por que que eu, sabendo de uma realidade que se desejar, por que que eu não vou aproveitar o agora, o hoje? Sabendo que, inevitavelmente, no curso evolutivo, uma hora ou outra, eu vou ter que assumir essa realidade como realmente a realidade muito maior do que essa que a gente está aqui no intrafísico, né? O que a gente fala bastante é não cair no canto da sereia. Então, a dimensão material, ela realmente, ela nos leva a uma série de situações
que a gente esquece que a nossa verdadeira natureza, ela é muito além da matéria, ela é extrafísica, né? Então, assim, o que que é o padrão? O que é o parâmetro? O que é a constante? É a nossa existência a nossa existência como consciência ao longo de vários corpos que a gente vai vivenciar, né? Então, se às vezes a gente precisa, às vezes, sair um pouco do corpo, né, para perceber que a existência, ela é muito diferente, para a gente tirar proveito disso, a gente tira proveito das relações, por exemplo. Quantas pessoas falam, seja ou em EQM, ou na experiência fora do corpo, principalmente, né, como fenômenos de tremendo potencial persuasivo, né, é o fenômeno que vai persuadir a pessoa que essa realidade existe, não é uma outra pessoa que vai contar. Não sou eu que estou contando que a pessoa vai saber que isso existe, é a experiência que a pessoa vai ter que vai fazer com que ela se tenha assim, um processo de autopersuasão, autoconvencimento de que ela entendeu pela própria experiência pessoal de que isso é uma realidade. E a partir disso ela começa a modificar a própria vida. Então as relações, ela começa, eu pelo menos, a gente pelo menos busca fazer isso, né? Começa a fazer as reciclagens que a gente, de manifestações, de alguns comportamentos que não cabem mais, né? Poxa, por que que eu vou fazer isso? Eu já sei, por exemplo, alguns hábitos que são muito arcaicos, maneiras de pensar que a gente sabe que fazem mal. Então, a pessoa ela vai continuar sutilizando a percepção a ponto de, por exemplo, hoje em dia, quando eu tenho um pensamento patológico a respeito de uma outra pessoa, na hora eu sinto impacto energético negativo em mim. E por saber disso, você, inclusive, já nem tem de antemão esses pensamentos que outrora poderia ter a rodo, né? Exatamente. E nos cursos, Não, também eu acho que é interessante, em curso, em palestra, em atividade, assim, é muito bom porque a gente encontra um grupo que a gente faz parte, né? Às vezes, eu me vejo, por mais na minha família de bruxo, né? Eu não tinha tanto espaço, assim, naquela época, principalmente, para compartilhar tais experiências que eu tinha. E às vezes até com amigos, coisa de louco, não, tá biruta, né? Então, quando você encontra um grupo que fala a mesma língua, e eu não estou nem falando de neologismo, gente, eu estou falando que entende o que você está falando, ou que passou por coisa semelhante, é muito legal, né? Então, os cursos, eles ajudam, inclusive, a esses encontros, né, de estilo de grupos que falam uma mesma língua e estão motivados a ir adiante nesses assuntos que são tão pertinentes para a nossa evolução. Excelente. Gente, estamos chegando na nossa hora. Assim, que mensagem final que vocês gostariam de passar para quem está nos ouvindo aí sobre essas experiências, enfim, sobre o que a gente conversou? Vamos lá. Então, assim, pessoal, olha, de experiência pessoal, é, eu vou trazer também um caso de uma pessoa que também conversou naquela época comigo e falou: olha, eu também já tentei isso aí, mas eu não tive, parei. Olha, insista, persista, que uma hora ou outra você vai ter sua experiência pessoal. A questão é o seguinte: se está tendo algum tipo de dificuldade, né? Vamos supor, tem uma experiência, só um parênteses aqui, Alexandre, que às vezes a pessoa ela fica, por exemplo, presa só na cabeça. Isso acontecia comigo direto, eu ficava só minha perna extrafisicamente assim, balançando e só a cabeça. Por que que isso acontecia? Eu comecei a perceber que eu não relaxava meus pensamentos, que eu não me desintoxicava aqui a minha região das energias aqui na região da cabeça. Ou seja, tem uma resposta do porquê muitas vezes a pessoa não tem uma experiência agora. Tem gente que hoje, escutar essa live aqui e foi lá na cama e tentava conseguir. Tem gente que às vezes tem aquela coisa que é o sabonete. A pessoa sai do corpo assim com uma facilidade tremenda, mesmo você nunca tem tentado. Mas tem gente que não faz isso há muitas vidas, está fazendo há poucas vidas e vai começar a estudar agora como é que faz. Então, busca ali os trabalhos de energia, buscar soltar bastante o corpo das energias, assim, exteriorizar, absorver energias, que isso é que nem movimentar um braço, pessoal, assim. Como você mexe energia? Olha, eu pergunto, como é que você mexe um braço? Por meio da vontade. Como é que você mexe seu corpo? É a vontade, é querer. É isso, não tem segredo. Então, exteriorizar energias, absorver as energias, fazer aí, tem muitas técnicas aí de você conseguir o estado vibracional, que a gente recomenda você circular a energia aí de cabeça para o pé, do pé para a cabeça,
Então, com o tempo, as energias vão soltando e uma hora ou outra, uma experiência aí um pouquinho mais, assim, marcante acontece, é a primeira e é só a primeira de muitas, que é importante a gente começar a se gabaritar nisso, porque essa é a nossa verdadeira natureza, né? Então, é muito importante a gente insistir, a gente treinar, a gente empregar técnicas, que uma hora ou outra aí a gente acaba conseguindo ter a experiência. E junto com o insista, não desista do bom empreendimento, eu diria para fazer uma boa avaliação da própria intencionalidade, assim, queira melhorar quem você é. E melhorando quem você é, a gente abre espaço para ter muitas experiências, para ter uma boa investigação dessas experiências que vão acontecendo e dessa melhoria íntima constante. Então, vamos avaliar a nossa intencionalidade aí, muito trabalho energético, muito suor e muito treinamento. É isso aí. Então, agradeço aí a presença de todos hoje, né, dos dois aqui, do Daniel e da Giovana. Se você que está nos ouvindo tem alguma dúvida, alguma questão, coloque aqui nos comentários do vídeo. Se quiser ajudar a divulgar esses assuntos pela internet, curta o vídeo, porque cada curtida ele se espalha cada vez mais. E se tiver interesse, se inscreva no canal. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aí a presença dos dois. Muito obrigado pela presença, por compartilhar essas experiências de vocês, tá certo? A gente que A gente que agradece. agradece aí. Prazer. Então, a gente fica por aqui. Quem quiser, vou colocar na descrição do vídeo aqui um link para vocês acessarem aí o site da CIP, as redes sociais da CIP, para quem tiver interesse de desenvolver ou de entender mais sobre aí o seu parapsiquismo, suas percepções, vamos dizer assim, extrasensoriais, tá certo? Então, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para vocês e até a próxima. Valeu!